a gente não poderia deixar de falar de The Umbrella Academy segunda temporada. Então eu chamei a Larissa pra gente bater um papo sobre 5 coisas que a segunda temporada deixou pra ser explicado lá pra terceira. É um papo bem legal, lembrando que tem spoilers logo depois da vinheta. Loser! Diego! Skip, you're right. What the hell did we do now? A segunda temporada de Umbrella Academy deixou muitas perguntas no ar, e uma delas foi: o que aconteceu? Qual é a nova realidade da Umbrella Academy nessa nova linha do tempo? Eu acho que a gente tem que pensar o que causou essa nova realidade, né? E eu acredito que as duas coisas mais relevantes mesmo que fizeram desse futuro de 2019, no final da segunda temporada acontecer, foi o encontro dos 6 ali com o Sir Hargraves. Eu acho que isso, né, impactou. Foi a primeira coisa que fez tanto ele, né, olhar aquelas crianças adultas e falar: eu acho que eu devo ter cometido um erro lá no futuro e eu vou corrigir. Não, tenho certeza. Ele olhando cada uma daquelas crianças ali na mesa, o desprezo no olhar dele de: eu não adotei essas crianças, eu não posso ter adotado crianças tão excêntricas. E como eles são ineficientes, né? Eu acho que ele pensou mais nisso, como eles são ineficientes. Tipo, eu criei um grupo e, na verdade, tipo assim, são uns malucos ali, falando coisa aleatória. Não, em nenhum momento ele fala: eu criei. O tempo inteiro ele não aceita que ele adotou aquelas crianças. Porque pra ele eu acho que não faz sentido que ele possa ter criado uma coisa tão, né, tão fora do gosto dele, digamos assim. E eu acho que até um ponto que vale a pena notar, né, é que com as outras crianças que ele adotou, o Ben sobreviveu. Imagina o impacto que isso vai causar na cabeça dos outros. Tipo, ele tá vivo, ele não morreu, entendeu? Então, tipo, realmente já é um impacto. Talvez essas crianças sejam melhores treinadas também, né? Mas ele mesmo, ele não sabe que ele morreu, né, na outra realidade. Pelo que tudo indica, ele não sabe, né, que existiu uma outra. Não, mas tudo bem, mas o importante é que ele, por exemplo, tá vivo, o Ben tá vivo. Sim. Né? Eu acredito que ele deve ter buscado, ele deve ter compreendido que, mesmo que ele tivesse vivo, ele falhou em criar aquelas crianças, que é o jeito que eles eram, né? Então talvez assim ele tenha melhorado o tratamento, né? Outra coisa que a gente não sabe também, qual é a relação agora da mãe deles, ou melhor, da mãe da Sparrow Academy, né? Porque agora não é da Umbrella Academy. Tipo, o que ela... Sabe, como que ela tá funcionando? Ela é um robô? A mulher ficou viva, né? Porque a gente tem relatos ela continuou com ele. Exato, o que aconteceu ali foi realmente uma separação. Ali ela descobriu coisas que ela não sabia antes, né? O envolvimento do Sir Hargraves com a morte do Kennedy. Então, ali pode ter sido um momento de ruptura. Pode ser que ela realmente nunca tenha vindo a se tornar a mãe. Pois e nas HQs dizem que é ela que cria a Sparrow Academy. Porque nas HQs, a Sparrow Academy ela não é outra linha do tempo. São realmente outros heróis. E dizem que tem alguma coisa a ver com ela. Então, tipo assim, tem muita coisa que pode ter vindo desse encontro deles lá do passado. Uma última questão que eu acho que pode ter mudado o futuro é sobre aquele menininho. O menininho que a Vanya troca, né? Ela salva ele, praticamente ressuscita ele, e ele pega um pouquinho de algum tipo de poder. Ele pode ter feito a diferença no futuro, sabe? Tipo... Tem até a parte, né, no final que ele aparece levitando o passarinho. E passarinho mostrando que mostrando que os poderes dele continuou, né? Não foi embora. Igual você falou, né? Passarinho e Sparrow em inglês ali, né? Faria bastante sentido. Então, será que tem alguma coisa a ver? Mas a questão é essa, né? Deixaram essas perguntas. E como essas crianças não foram adotadas, como não existe a Umbrella Academy, o que aconteceu com elas nessa realidade? Então, elas nunca foram adotadas? Será que elas têm uma nova família? Será que eles foram abandonados? Porque eles falam que existiam várias mulheres que deram à luz nesse dia e que não sabiam que estavam grávidas. Então, algumas devem ter pegado realmente as crianças para criar, outras devem ter realmente abandonado, decidido não cuidar. Então,
que nova realidade a gente vai encontrar, que nova realidade eles vão encontrar, né, agora que eles voltaram para esse futuro diferente. E a gente vai pro segundo ponto, que é o que é a Sparrow Academy, né? A Sparrow Academy, ela já apareceu na HQ, só que não na segunda minissérie, e sim na terceira. Eu dei uma lida, né, pra ver, cara, e é frustrante, que eles aparecem no finalzinho. Parece que vai sair a próxima HQ, inclusive vai se chamar Sparrow Academy, e que vai contar um pouco mais sobre as outras crianças que nasceram no mesmo dia. Então, muita gente eu já vi que tem curiosidade a respeito de saber o que aconteceram com essas crianças desse universo. E parece que essa HQ vai contar. O que a gente sabe é, na HQ não tem tem o plot de viagem no tempo, mas ele é bem menor, né? Mas o Sparrow Academy, ele existe na mesma realidade, e como eu falei ali no começo, a gente não sabe quem criou, mas alguém criou. E essas crianças são outras crianças, não são adultos agora, né? Não são crianças, mas são outros adultos, outros desses 43 crianças que nasceram no mesmo dia. Heróis. São heróis poderes. também. Você vê algumas cenas dele levitando, controlando algumas coisas. É nebuloso ainda, porque, cara, se não me engano, são 2 páginas finais da HQ que aparece. Na série é mostrado, né, que essas crianças elas foram como substitutas, digamos assim, da Umbrella Academy, que o Sir Hargreaves não ficou contente com o que tinha, então resolveu recriar. Então, trazer novas crianças e tentar algo diferente. Mas a gente já vê uma diferença primordial, né? Que é o fato do Ben ainda fazer parte dessa equipe, que é o que não acontece nas HQs. Então a gente já vai ter uma substituição de personagem que existiria ali para que o Ben possa ser colocado no lugar. Mas, ao mesmo tempo, vários dos personagens parecem ter sido mantidos. A gente vê, por exemplo, que é o mais bizarro de todos, que é o cubo verde flutuante que existe na HQ, que a gente pode ver também lá na série. Pois é, cara, mas aí que entra a grande questão. Eles vão tentar... Eu não acredito, particularmente, por 2 motivos. Pela série, isso aconteceu por causa da viagem no tempo. Então, pra mim, não vai seguir a linha que é da HQ, que não é só por causa da viagem no tempo. Ou pelo menos até o momento não é dito isso. E segundo, que o fato deles colocarem o Ben como, por exemplo, o número 1, ele é o número 1 agora, né? Sendo que na HQ um outro personagem aparece e diz que é o número 1. Pra mim eu não creio. Que talvez eles utilizem alguns personagens iguais, né, da HQ e da série, mas eu acho que eles vão fazer uma outra história. Igual aconteceu com o próprio Umbrella Academy na segunda temporada. Que quando você compara ela... na segunda temporada, por causa que a primeira ainda acho muito parecido, né? Tipo, a Tolly, mas na segunda os arcos deles são muito, mas muito diferentes. E eu acredito que essa diferença vai ser acentuada ainda por cima. Eu acho que eles viram muito também que o Ben agradou bastante os fãs. As pessoas gostaram muito do personagem. Então não fazia sentido simplesmente tirar ele de linha. As pessoas queriam alguma forma de trazer ele de volta, então eu acho que eles deram isso. E outra coisa também, uma coisa que você tocou num ponto que é bem interessante. A HQ, eu acho a história dela melhor. Só que a série desenvolve muito melhor os personagens. Muito. Eles são muito melhores desenvolvidos ali. Tem personagem, por exemplo, o Diego, que, cara, tanto faz, tanto fez. E já na segunda temporada ele tem um puto arco. O Klaus, por exemplo, que é um queridinho de todo mundo, e o arco dele é mais ou menos. Tipo, na primeira, beleza, mas na segunda é bem mais ou menos. E aqui, tipo, na série, na segunda temporada, nossa, é um baita de um arco, né? Então, eu acho que... Eu acredito que eles vão dar uma mexida boa aí, então tá meio nebuloso o que vai vir. Uma questão que vale a pena mencionar também é a questão do Ben, é que por que ele continuou, né, fazendo parte da equipe e os outros não. A gente acredita que, como o Sir Hargreaves não chegou a conhecer ele sabia que tinha uma criança que tinha sido morta, mas não sabia quem era. Então, na hora de escolher outras crianças, ele não sabia que já tinha escolhido ele em outra realidade. Ele devia ser Então, por isso ele acabou mantendo ele sem saber que ele já tinha adotado ele em algum momento. É porque eu imagino que a Umbrella Academy, esses 7 que ele escolheu da primeira vez, foram os mais promissores. E o Ben devia ser isso. Então, como ele não sabia que ia dar ruim, ele falou, não, esse aqui é promissor e foi. É isso mesmo. Outra questão é o que aconteceu com a Layla.
A gente viu aquele final todo conturbado dela, os problemas dela com a mãe, sem saber direito se a mãe Poder e estava tudo falando a verdade mais. ou não. Sim, e de repente ela sumiu. Pois é. Onde ela foi? Ela é um outro personagem que não tem na HQ. Então, assim, o futuro dela é muito incerto. Esse arco todo é muito diferente do que é da HQ mesmo. Que me faz acreditar que realmente eles têm planos diferentes. Ela foi colocada como sendo uma das 43 crianças. Que, nosso ver, ela tem o poder de copiar os poderes dos outros. É isso que nós entendemos, né? Sim. É fantástico esse poder. Eu acho meio zoado, sabe? Porque vou ser bem sincero. Cara, como que. É que assim, eu não vejo como uma pessoa aprender a controlar os poderes de primeira. Não sei se entende. Mas ela não aprendeu a controlar de primeira. Não, ela viveu a vida inteira dela treinando. Tá, mas como é que ela conseguiu controlar o poder da Vanya de primeira? Ah, fiz um campo de força, protegi os outros. Eu acho que ela, de certa forma, absorve o poder que a pessoa demonstra na hora. Então, talvez ela tenha o mesmo controle que a pessoa. Ah, mas daí como? A pessoa demorou uma vida inteira. Essa conversa tá chata. Não. Tá, mas a questão é que ela é um personagem novo, personagem muito poderoso e influente, e que a história dela a gente não faz ideia. Mas uma coisa que eu achei legal, quando a gente tava assistindo, a gente nem percebeu quando que ela some, né? Porque tem aquele momento que ela tá lá, daí chega a mãe dela e mata todo mundo, daí o número 5 consegue voltar no tempo um pouquinho só e consegue render a mãe dela, né? E daí o que acontece? A gente até voltou pra ver certinho, quando o número 5 fala, não, foi você que fez tudo isso de errado, ela não confessa, mas ela dá um entender que fez, e a Layla dá a entender que, tipo, pô, eu vi que ela fez mesmo. Mas ela não fala, ela não confirma. Eu discordo um pouquinho. Pra mim, eu não vi isso tão claro assim. Ela vai pra falar, então ela morre. Aí chega o outro cara que perdeu os irmãos, os suecos, e mata ela. Então ela não chega a confirmar. Então a Layla, ela fica confusa. Ela não tem certeza se a mãe dela fez A gente fica confuso. Porque eu tive essa impressão, mas a Larissa também não teve. Mas de certo a gente não sabe mesmo, né? Só que assim, só que a Layla, o interessante é que ela não está presa ao tempo, né? Ela consegue ir pra aquele limbo lá que eles vão, né? Pros Aeternales, né? Aquele grupo lá. Então, cara, a questão, ela aceitou que a mãe dela era uma pilantra, ela vai querer vingança depois, isso a gente não sabe, né? Eu acho que ela teve um espaço muito grande nessa segunda temporada. Eles trouxeram ela basicamente como uma das personagens principais. Então eu acho muito difícil que ela simplesmente desapareça e não volte. Ou que não tenha uma participação importante na terceira temporada. Sim. Eu acho que eles devem estar preparando realmente alguma coisa massa pra ela fazer e ter algum impacto. Esses 43, né, cara? Eu acho que eles vão abordar bastante isso daí. Vamos ver. E outro mistério, cara, que esse eu achei muito massa, é o Harlan. É aquele menininho lá que a Vanya salva, né? E ela passa uma parte do poder dela. Depois ele retorna pro poder pra ela, mas quando acaba ali a temporada, a gente vê ele levitando ali um passarinho, né? Um Sparrow. E, cara, eu não consigo acreditar que simplesmente ele vai embora e eles vão só ouvir falar dele. Pra mim, ele vai ter alguma coisa, ou seja, na criação do Sparrow Academy, né? Ou, cara, às vezes coisas até mais. Às vezes ele pode ter criado essas 43 crianças, tá ligado? Tipo, tem muita possibilidade mesmo. Sim. Mas é até engraçado ver a forma como a história dele seguiu, né? Porque ele afogou, aí ele realmente recebeu parte dos poderes da Vanya. Aí ele tinha uma ligação com ela que era absurda, que o que acontecia com ela, de certa forma, acontecia com ele. Então ela tomou os poderes de volta, mas ele continuou ainda tendo parte dos poderes sem que ninguém soubesse. Então é possível que ele tenha realmente alguma participação. Tem que ter algum impacto, porque eles não iam colocar aquela cena de graça. Não iam colocar a cena tipo, com ele tendo alguns poderes, sendo que eles podiam ter tirado completamente os poderes dele e ter encerrado a história dele ali. Concordo. Mas eu acho que se eles colocaram aquilo, é porque tinha algum motivo. Concordo plenamente com você. Eles encerraram o arco do personagem ali no momento que ela retorna o poder. Tranquilamente, se não aparecesse mais ninguém, a gente não ia perguntar, entendeu? Mas não,
aquele momento da mãozinha ali faz a gente crer que vai ter. E você falou a verdade também. Não tem como alguém ganhar esse nível de poder e não ter impacto no futuro. Sem contar que ele é uma criança, então ele pode evoluir esse poder muito ainda, muito, muito, muito. A gente não sabe qual é o nível do poder que ele ficou, mas, pô, ele tem a vida toda pra poder evoluir isso. Quando eles voltam pro futuro, ele já deve ter uns 60 anos, talvez um pouco mais. É possível que ele ainda esteja vivo. Então, será que a Vanya vai encontrar com ele de novo? Será que ela vai atrás dele pra saber o que aconteceu com eles, se eles estão bem, sabe? O que aconteceu com eles, né? Então ainda tem muita coisa pra acontecer e eu tô bem curiosa pra saber o que eles estão planejando pra ele. Uma das perguntas que foi apresentada já na primeira temporada e que foi ainda mais explorada agora nessa segunda é o que é o Sir Hargreaves? A gente viu nessa segunda temporada que ele é um extraterrestre? Um monstro. Na verdade, assim, na HQ diz que ele é um alienígena, né? Na HQ explica um pouquinho mais sobre ele. Fala que ele é tipo um super gênio, que foi campeão medalhista em esportes, em esgrima, sabe? Tipo assim, prêmio Nobel. Um monte de coisa mesmo. E mostra lá na HQ, na primeira, que ele é um alienígena. Lembrando que no The Umbrella Academy não é fora do comum isso acontecer. Isso acontece até com uma certa frequência. Tem lugares que tem alienígenas, eles são aceitos. É minoria, bem minoria, mas tem, né? E muitas vezes na HQ não é incomum monstros atacarem a cidade, e daí até por isso que foi criado a Umbrella Academy, né? E lembrando que o motivo do Sir Hargreaves criar a Umbrella Academy é porque ele acreditava que o apocalipse iria acontecer, e ele precisava de um grupo de super-heróis capazes de conter isso. Esse foi o objetivo, pelo menos, que foi colocado. Você tá falando uma parada, cara, que quebra a minha cabeça. Eu ainda não achei a solução. Como que as viagens no tempo impactam o futuro nos detalhes? Porque, assim, é comum lá como é que é? A Eternalis, que é o nome do grupo lá, mandar pessoas em vários momentos do tempo corrigir problemas, a pegar pessoas que estão fugindo no tempo, que estão anomalias do tempo, e beleza. Só que assim, pelo que a gente vê, eles não alteram o futuro tanto. Só altera quando alguém morre ou quando um grande evento realmente acontece. Então, tipo assim, meio que o efeito borboleta, que a gente conhece tanto aí nos filmes, de você mudar um detalhezinho e aquilo impactar em outro, meio que não existe, ou pelo menos eles não levam em consideração. A gente não sabe o nível exato disso, né? Porque mas eles causaram tanto impacto no passado. Não, mas assim, mas o Eternalis parece não ligar. É isso que me preocupa. Preocupa não, eu fico pensando, porque eles mandam agentes pro passado, pra linha do tempo, e, cara, o cara chega matando um monte de gente. Pô, isso não vai mudar o futuro? É verdade. Então, tipo assim, dá a impressão que o futuro só é moldado por coisas bem específicas. Mas isso é eu que tô falando. Porque a série, ela não... E tanto na HQ quanto na série isso mesmo. Isso não é claro. Não é claro, porque eles não têm pudor de mandar um cara lá, porra louca, pra poder fazer as coisas. Entendeu? Mas, tipo, será que o cara matar, por exemplo, um esquadrão inteiro que cuida do presidente não vai alterar o futuro tanto quanto matar o presidente? Sabe, isso é uma incógnita. E a gente tá tentando compreender. Mas, voltando a falar do Sir Hargreaves, eu acho que um outro ponto também que tem que ser abordado na série é o que ele tanto quer saber na Lua. O lado oculto da Lua. Isso tem na HQ. Sim. Nossa, ele fala bem... Quem que fala pra ele, eu não lembro. Ah, lembrei! Isso é na série, né? Que eles comentam que ele finalmente vai conseguir fazer as coisas que ele tem que fazer no lado oculto da Lua, no lado escuro da Lua. Né? E tipo assim, como ele mandou o número 1 ficar lá, como ele sempre tentou fazer essa corrida espacial... Ele mandou o Pogo. Pois é, e não só ele, né, mas tipo, né, tentou várias vezes isso daí, então realmente foi um objetivo que ele tinha desde sempre. Talvez o apocalipse que ele comenta venha disso, não dessas outras coisas que ele não deu tanta importância ou não conseguiu tomar ação. E nada, cara, nada tipo assim, eu quero acreditar que ele também prevê o próprio Aeternalis.
Ele compreende isso e talvez ele esteja tomando alguma ação sobre. Porque eu não acredito que ele não tenha consciência dessas pessoas que mexem com o tempo, de alguma maneira. Ou pelo menos aquele grupo não tenha, sabe? No passado ele mostrava acreditar na viagem do tempo, mas nunca ter acompanhado nada de fato, né? Mas isso pode ter mudado. Eu acho que quando ele encontra o 5, é possível que eu acho que o 5 comenta algo com ele a respeito. Comenta. Então, isso já faz ele tomar conhecimento. Uhum. Comenta, e mesmo o 5 na primeira temporada, ele fala, a viagem no tempo ela não é uma coisa simples, é como mergulhar numa água gelada, e não sei. Então ele tem, tudo bem que pode ser teórico só, mas, sabe, tá ali aquele conhecimento. Enfim, ele é um grande mistério, que com certeza vai ser fundamental, como essas 5 questões aí que a gente coloca, que a gente crê que vai moldar a terceira temporada e talvez até outras temporadas de Umbrella Academy, que eu não acredito que vai se prender a HQ nenhuma e vai seguir uma história e cada vez tá mais empolgante. Vamos ver agora o que essa terceira temporada, que eu espero que venha logo, vai guardar pra gente. O que eles vão contar pra gente nessa nova temporada? Eles têm que responder todas essas perguntas, senão eu não vou ficar satisfeito. E se vocês gostam de Umbrella Academy tanto quanto a gente, entra lá no nosso Instagram, que a gente tem vários posts legais contando histórias, fazendo comparações com a HQ, e vocês vão saber muito mais sobre os personagens e sobre Umbrella Academy entrando lá. Então, tchau!